Sejam bem-vindos ao estudo do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é dia 28 de janeiro e todos os dias eu compartilho uma escritura que faz parte da designação do Vem e Segue. Bom, só para ficar claro aqui que eu não estou saindo do foco do estudo do Vem e Segue, eu estudo por tópico, tá bom? O que é estudar por tópico? Eu estou lendo ali a designação do Vem e Segue e aí eu sinto que eu devo compartilhar, por exemplo, sobre seres transladados. Então eu pego e estudo aquele tópico, né, e compartilho, né, ou sobre anjos, né, falando ali sobre anjos, aí eu pego e estudo outras escrituras que falam sobre anjo, e aí eu trago a mensagem aqui para vocês, tá bom? Então é dessa maneira que eu aprendo. Estudar por tópico é um meio mais eficaz que eu encontrei de entender mais as escrituras, tá bom? Por exemplo, você pode ler as escrituras aí em um versículo que está falando sobre a expiação de Jesus Cristo. O que é estudar por tópico? É você pegar e buscar outras escrituras que também falem sobre a expiação de Jesus Cristo. Buscar temas de conferência, discurso de conferências que falem sobre a expiação de Jesus Cristo. E quando você junta tudo isso, aí o seu conhecimento se expande a respeito desse assunto. Então, estudar por tópico, para mim, é o método mais eficaz que eu encontrei. Eu gosto bastante de estudar por tópico. Então, ontem eu tinha compartilhado sobre anjos, né? E eu vi que o assunto é muito abrangente, não deu para compartilhar tudo. Então, antes de entrar na designação de hoje, eu tenho mais uma escritura para compartilhar sobre anjos, tá bom? Bom, em primeiro lugar, os anjos, eles não vão permanecer como anjos para sempre, tá bom? Então, após ali o milênio, acabando o milênio e tendo o julgamento final, aqueles anjos que foram designados como anjos ministradores para ajudar na obra do Senhor aqui na Terra, e eles se casaram, tiveram uma família, se casaram no templo, né, do Senhor fazendo convênio, então eles vão possuir a sua família, vão ter a sua família para a eternidade. Mas aqueles que não se casaram dentro do templo, eles vão ser designados anjos para sempre, tá bom? Tem uma escritura em Doutrina e Convênio, na seção 132, a partir do versículo 16 aqui que eu quero ler com vocês. Bom, tem até uma brincadeira aí que os homens casados faz com os solteiros aí na igreja, né? Aqueles que ficam lá na igreja e fica só escolhendo e não casa com ninguém, né? Nunca é selado ali. E aí a gente faz uma brincadeira com eles, dizendo, você vai acabar virando anjo, hein? Né? Aqui, normalmente, no vocabulário aqui do povo aqui na terra, a gente vai acabar ficando pra titio, hein? Não vai casar, não. Então, nessa escritura aqui a gente acaba brincando dessa maneira, vai acabar virando anjo. Por quê? Nessa escritura diz o seguinte aqui, a partir do versículo 16 aqui, ele fala que aqueles que não são casados dentro do templo, né, eles vão ser designados anjos. Diz assim, mas são designados anjos no céu. Anjos esses que são servos ministradores, para ministrar em favor daqueles que são dignos e de um peso muito maior, imensurável e eterno de glória. Porque esses anjos não guardaram minha lei. Quando ele fala aqui que esses anjos não guardaram minha lei, é a lei do casamento eterno, de ser selado dentro do templo, tá bom? Então aqueles que são casados no civil é uma coisa, mas essa lei aqui é uma lei do Senhor, de ser selado dentro do templo com sua família. Bom, então está falando que aqueles anjos que não guardaram essa lei de ser selado com sua família, olha o que acontece aqui. Portanto, não podem crescer, não podem se desenvolver, se desenvolveram nesse plano, tá bom? Por causa que eles não constituíram uma família eterna. E aí continua dizendo assim, mas permanecem separados e solteiros, sem exaltação, no seu estado de salvação. Por toda a eternidade, daí em diante, não são deuses, mas anjos de Deus, para todo o sempre. Então por isso que os homens casados às vezes aí brincam com os solteiros, né? Vai acabar virando anjo aí, né? É uma boa escritura aí para as moças compartilhar com os rapazes aí também. Bom, também eu tenho um recado para as moças também, tá bom? Vampiro, pé grande e homem perfeito
é tudo folclore, viu? Não existe o homem perfeito. Então a mulher também não pode ficar escolhendo demais, tá bom? Bom, dado o recado aqui, né, a respeito da mensagem sobre anjo aqui, completando, a designação do Vem Segue que eu vou compartilhar hoje com vocês, está aqui em Doutrina e Convênio, seção 6, a partir do versículo 22. O que está acontecendo aqui, tá bom? Anteriormente, Joseph Smith e Martin Harris, né? Martin Harris ele perde as 116 páginas ali, Joseph Smith ele perde o dom de traduzir, é retirado dele as placas, Urim, Tumim, né? Até que ele se arrependeu do que ele tinha feito e novamente é devolvido ali a Joseph Smith, o Urim, Tumim, as placas, tudo, né? Mas ficou muito difícil dele voltar ao trabalho de tradução do livro de Mormon, porque Martin Harris tinha ido embora, ele ficou sozinho, né? Não podia... Ele tinha que trabalhar e sustentar a casa, ele estava com dívidas atrasadas, várias coisas ali, difícil, uma situação difícil. E aí ele pediu ao Senhor ajuda para que enviasse alguém que ajudasse ele nesse trabalho, né, da tradução do livro de Mormon. Porque até mesmo Emma, né, o casal estava numa situação difícil, o casal perdeu o seu primeiro filho que havia nascido, né, então o filho faleceu, Emma ficou doente, então tudo isso virou uma grande complicação ali na vida de Joseph Smith e Emma, tá bom? Então Joseph Smith ele pede ajuda ao Senhor e o Senhor dá uma resposta a ele, dizendo que ele deveria esperar um momento, que ele não deveria nesse momento traduzir. Então ele vai correndo atrás do sustento de sua família, trabalhando para um, para outro ali, trazendo o pão de cada dia para dentro de casa, né? As dívidas ali, pagando como pode, né? Acumulada muitas dívidas ali. Até que Oliver Cowdery, né, que foi hospedado na casa da família Smith, na casa do pai de Joseph Smith, ele era professor, ele ao ouvir esses rumores sobre o livro de Mormon, ele perguntou ao pai de Joseph Smith. O pai de Joseph Smith não quis dar muitos detalhes por causa da perseguição que houve na época, das perdas das 116 páginas. Então tem toda essa história ali por trás. Até que Oliver Cowdery decide que ele deve vir e ajudar ali Joseph Smith. E o pai de Joseph Smith fala, olha, primeiro você tem que perguntar a Deus se é isso que ele quer de você. E ele vai lá e faz uma oração e sai decidido, né? Ele não conta nem para ninguém sobre essa oração, né? O que aconteceu nessa oração. Mas nessa oração, Oliver Cowdery teve uma visão de que Joseph Smith, né, com as placas, ele necessitava de ajuda para executar esse trabalho. Então, decidido, ele vai lá para onde Joseph Smith está e se oferece ali como escrevente, né, para ajudar nesse trabalho ali. E o que acontece? Né? Ele já tinha tido essa experiência quando ele orou a Deus ali, perguntando se era certo, se era realmente verdadeiro os registros, toda aquela história que ele tinha ouvido. E o Senhor realmente tocou muito fundo no coração dele e na mente dele, de maneira que ele saiu de lá convicto de que ele tinha que vir ajudar. Mas quando ele chegou aqui, né, e estava trabalhando no trabalho da tradução aqui, ele pediu uma revelação a Joseph Smith. E aí Joseph Smith ele concede essa revelação ali a ele por meio do Urim e Tumim, né? E é a seção 6 de Doutrina e Convênio. Seção 6, a revelação veio tanto para Joseph Smith como para Oliver Cowdery também. Só que esses versículos que eu vou ler são específicos para Oliver Cowdery. Tá bom? Ele deseja ali ter mais um testemunho, por isso ele pede essa revelação a Joseph Smith, sem dizer nada do que ele tinha passado na casa dos pais dele, de ter orado e do sentimento que ele sentiu de vir, né, da visão que ele havia tido. Então olha o que diz aqui, seção 6, versículo 22 em diante aqui. Diz assim, em verdade te digo, se desejas mais um testemunho, volte tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saber a respeito da veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto. Que maior testemunho pode ter do que o de Deus? Agora eis que recebeste um testemunho,
Porque se eu te disse coisas que homem algum sabe, não recebeste um testemunho. Olha só, né? Oliver Calder, ele tinha tido essa experiência e ele não contou para ninguém, né? Ele guardou para si essa experiência e ele ficou convicto, né, que ele tinha que vir e ajudar na tradução ali. Quando ele desejou ter mais um testemunho, né, na revelação veio: volta à tua mente quando você perguntou a mim que essas coisas era da veracidade dessas coisas. Eu não dei paz atualmente, né? Então o Senhor relembra ele da resposta que ele já havia recebido. Então ele estava querendo mais um testemunho. E ele não falou para Joseph Smith que ele queria mais um testemunho, que ele já tinha um testemunho. E novamente ele ganha um testemunho aqui, porque é dito, né, que o Senhor revelou para ele coisas que ninguém mais sabe. Ninguém mais sabia da experiência que ele tinha tido com Deus nesse momento. Isso me lembra lá em João 1, também, no versículo 47 em diante, né, quando Jesus Cristo manda Filipe chamar Natanael ali, né, e Natanael vem, né, para junto de Jesus Cristo. E olha que interessante, porque Natanael, ele também estava orando em segredo embaixo da figueira. E aí quando ele se encontra com Jesus, Jesus Cristo revela isso para ele, né? É uma experiência, dá para comparar com a experiência de Oliver Calder aqui, né? Diz assim: Jesus viu Natanael vir e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, como que Jesus Cristo sabia que Natanael ele estava embaixo da figueira orando, né? Sendo que foi a primeira vez que ele tinha ido encontrar Jesus Cristo ali. Então ele soube realmente que Jesus Cristo ele era um profeta, que ele era o Filho de Deus por conta disso. E dessa vez, essa experiência com Oliver Calder, ele recebeu um testemunho maior. E será que às vezes a gente fica pedindo um testemunho maior quando Deus ele já respondeu às nossas orações? Nós devemos realmente voltar nossa mente para o testemunho, lembrar de quando nós decidimos ser batizados, por que nós fomos batizados, lembrar que Deus ele respondeu em nossa mente, em nosso coração. Bom, e eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.